E aí pessoal, mais um dia de MVS. Vou falar hoje um pouco. O pessoal sempre está me pedindo aí para falar sobre os projetos da oficina. Falar um pouco desse cupê amarelo. Já passou por aqui alguns cupês, tá? Alguns diversos. Cada um com projeto, turbo aspirado, forjado. Esse aqui é um outro amarelo. Como esse carro é pouco comum e tem cores repetidas, então não confundam com o mesmo. Estamos fazendo a revisão nele e foi necessário, nós julgamos necessário baixar o motor. Vou vir aqui para mostrar para vocês. Baixar o motor para arrumar esse cofre do carro, tá? Para arrumar toda essa parte, porque tem muita coisa que é inacessível, né? Então nós descobrimos vários e vários detalhes, principalmente tirando essa parte de motor, como partes de chicote que estavam indevidas. Ó, só para mostrar para vocês aqui. Esse aqui é o positivo que vai lá para o alternador, ó. E esse aqui é o negativo da bateria que vai lá para o alternador também, lá para o chassi. Então foi feita com um cabo bem grosso. Acho que esse cabo deve ter uns 50, 60 milímetros. O problema é que ele passa tipo em lugares assim, que nem aqui. Aqui é a balança traseira e aqui é um coxim. Essa parte ela fica mexendo, né, conforme você está andando. E aí fica roçando aqui o cabo positivo. E ele passava aqui assim embaixo do carro, amarrado junto com a linha de combustível, né? Que é uma coisa meio perigosa, porque se a linha de combustível romper, acontecer qualquer coisa, pode pegar fogo, né? Porque você tem um cabo positivo passando junto com a lata, que é terra, qualquer coisinha ali sai uma faísca, junto com as mangueiras de combustível, então uma coisa dessa não pode acontecer. E elas todas estavam com uma cinta assim, ó, cheia de canto vivo, né? É igual mais ou menos fizeram, né, nesse sistema de escape, que soldaram ferro no inox. Olha como oxida, olha o tamanho da região que é oxidada, afetada, e perde as propriedades inoxidáveis. Fora deixar um canto vivo para baixo, assim, ou então não utilizar uma curva, né? Então tem umas coisas estranhas aqui que a gente vai estar corrigindo nesse projeto. Justamente por isso, o dono do carro mandou lá do Rio para cá. O escape aqui, ó, vem aqui, ó, e tem um tampão aqui do lado. E aí sai as ponteiras para trás. Tem tampão no tanque para todo lado, ó. Tem um tampão aqui estranho, sem sentido. O tanque é de plástico, né? E esses suportes são bem estranhos do escapamento. Tem parte aqui que colocaram um difusor, aí marretaram aqui para ele caber, ó. Não sei se dá pra ver, deixa eu ligar a luz aqui também. Ó. Foi montado dessa forma. Ó, a solda de ferro misturada com solda de inox. Isso é uma coisa que não se faz jamais, soldar ferro no inox, tá? Apesar de dar pra ser permitido, assim, dá pra soldar uma coisa na outra, fica totalmente errado, né? Tipo, você estraga os dois materiais, o nobre, que é o inox, e estraga a parte de ferro, que na verdade já ia estragar naturalmente, né? Então aqui tá o radiador de óleo, aqui tá o intercooler. E a gente desmontou para poder ter acesso a toda essa parte aí de chicote, trambulador, as buchinhas. Vamos dar uma revisada em tudo isso aí, né? Muita parte do chicote está rompida assim, ó. E tem um monte de fio pendurado que não se sabe de onde vem ou para onde vai. Olha, ó, mais um fio que estava preso aqui, ó. E tá descascado, ó. Tá, então nós vamos dar uma geral nisso, ó. Mais fio aqui, ó. E esses fios estavam desligados já. Então o carro tinha um monte de coisa que estava perigosa, que a gente já começou a isolar. E algumas outras coisas que nós vamos corrigir. Aqui está o motor dele. Olha esse suporte maravilhoso que ajudou a gente a tirar o motor. E aqui, o dono do carro, muito caprichoso. Geralmente só compra as coisas das melhores. Então ele comprou toda a tubulação de água de inox, coletor de escape de inox, uma turbina roletada, uma caixa quente de inox, ó. Essas caixas quentes são raríssimas, né? As bobinas de áudio R8. Só que aí o motor tem, tipo, vazamento de óleo. Provavelmente o nipple de entrada de óleo aqui da turbina não é o adequado, porque tá manchado de óleo aqui atrás. E agora eu vou fazer uma revisão geral, né? Nós tiramos o motor completo, com todas as mangueiras, com tudo, né?
Dá uma olhada nos coxins. As correias fomos nós que instalamos. Então, por exemplo, só para vocês terem uma ideia do capricho aqui. O dono do carro trouxe as polias reguláveis, né? Para substituir em relação às originais. Só que ela tem esses parafusinhos aqui, ó. E eles saem para fora. Aí o que acontecia aqui no suporte do motor? O suporte do motor batia no parafuso. Então nós desenhamos e mandamos usinar aqui, ó, 4 taruguinhos de inox, né, com o furo no diâmetro certinho, que se não me engano era M12. 4 não, 3, ó. Tem um suporte aqui, aqui. Então eu usinei as pecinhas de inox. Como esse carro é do litoral, ele tem a tendência de enferrujar mais, né? Então, em vez de eu fazer o tubinho de ferro, fiz já 100% de inox. E aí são 3. Afastei um pouquinho o suporte, o coxinho adequa ali certinho. Resolvi o problema aqui da montagem das polias reguláveis. Então tem diversas soluções que às vezes acabam demorando um pouco mais do que a gente prevê, porque aqui era só trocar a polia. No dia de trocar a polia acabou levando uma semana, porque eu tive que sair, comprar inox, né? Comprar um tarugo de inox no diâmetro certo. Aí você não consegue comprar um pedacinho assim. Você compra no mínimo chorando 1 metro, porque o normal de vender é uma barra de 6 metros. Né? Tem lugar que vende parcial, que aí vende metade. Eu fiz o cara lá cortar 1 metro pra mim, ainda sobrou um pedaço. Fui no torneiro lá com o desenho que eu tinha, porque o torneiro não adivinha o que a gente quer fazer, então tivemos que fazer um desenho. Levei no torneiro, usinamos os tarugos, né, que viraram agora suportes do coxim do motor, e aí montamos aqui. Tem algumas outras coisas para revisar, que nem a gente já deu a partida desse motor, já passou ele no dinamômetro, né? É um carro que o dono do carro, por exemplo, reclama da pegada da turbina, que vem muito tarde. Só que olha o tamanho da caixa quente, ó, ela já é pequenininha, ó. Tá vendo? Então agora eu preciso revisar essa parte, ver quais os motivos, o que está acontecendo. Mas antes de pôr o motor de volta, eu vou arrumar o cofre, arrumar aquela parte elétrica, toda a parte de mangueira, revisar tudo. As mangueiras de água são muito boas, ó, todas de silicone preta, né? E esse carro, como tem muita coisa adaptada, eu preciso verificar essas adaptações. Toda a tubulação de direção hidráulica, ar-condicionado, ela tá toda soldada. Então eu vou confirmar tudo, detalhe por detalhe, para deixar todas em ordem. Aqui, eu falei que a gente colocou as bobinas de Audi R8, mas ainda falta fazer suporte. Esse chicote do motor aqui também, eu vou corrigir ele inteiro. Ele tá, tipo, não está do meu agrado, ó. Não gosto de ver fio assim aparecendo, os fios tem que estar todos protegidos, tudo bonitinho, certinho. E as bobinas não podem estar só plugadas na vela, né, que nem aqui. Elas têm que estar montadas de uma maneira que, com a vibração, ela não solte, né? Porque aí você tá andando no carro, a vibração começa a falhar, o carro dá umas falhadas de vez em quando, porque a bobina com a vibração foi soltando da vela e subiu. Então eu preciso pensar aqui, qual o suporte que eu vou fazer aqui, né, para parafusar no lugar original e que trave essas bobinas. E de uma maneira ainda que dê para pôr os conectores, porque eu não consigo virar ela para o lado, né? Ela só vai ficar apontada aqui para outra e ainda tem que encaixar o conector aqui do chicote. Então são soluções que agora a gente está desenvolvendo aos poucos. Eu não tinha mostrado esse carro ainda porque eu não tinha pego ele para fazer tudo, né? É um carro que entrou e ficou na fila de espera nossa aqui. Mas agora eu vou pegar para resolver todos esses pontos aí, tá bom? Principalmente essa parte elétrica e das mangueiras, né? Que tem mangueira que tá com abraçadeira com conexão, mangueira que tá com abraçadeira convencional, tem mangueira que é de nylon misturada com mangueira de borracha, misturada com silicone. Então tem uma série de coisas. O dono do carro foi bem caprichoso. Tubulação de óleo da turbina, ele até comprou um filtrinho, um pré-filtro, ó. Aqui é um microfiltro, vamos dizer assim, que fica na mangueira de óleo de entrada da turbina. Só que preciso ver o estado desse filtro. Às vezes a gramatura, o diâmetro, né, da passagem que eles medem em filtro é medido em microns, é muito grande. Então ele praticamente não faz função nenhuma aqui, porque o filtro de óleo do motor já filtra mais que suficiente. Então preciso ver qual o modelo desse filtro, o que ele está fazendo aqui, assim, se ele está cumprindo a função certa dele. Posição de montagem, se está correta. Eu jamais utilizaria a abraçadeira assim, ó, na mangueira de óleo, porque essa mangueira aqui esquenta, o óleo do motor chega às vezes a 150 graus, 160 graus, e isso amolece a mangueira. Aí imagina sob pressão, você está acelerando lá, 7.000 RPM, 7 bar de pressão de óleo a 170 graus, já que eu falei tudo com 7. Então imagina a força que vai ter aqui para tentar cuspir isso aqui. Então isso aqui tem que ser uma conexão de aerokeep, né? Uma conexão prensada, tá? Então eu vou estar revisando tudo isso. Fora aqui, ó,
a mangueira de óleo passa encostada no coletor de escape. O que vai acontecer aqui? Vai acabar derretendo, por mais que tenha a manta térmica, né, no coletor. Então eu preciso revisar isso, revisar essa ligação da wastegate. Ela sai aqui em cima do alternador e descobrir aí todas as questões que o dono do carro está querendo modificar no projeto, porque esse carro já chegou turbo forjado e andava, né? Ele veio de guincho, mas ele, você ligava na chave e ele andava, só que o dono do carro não tinha confiança de sair para andar, porque toda vez que ele saía na cidade dele, ele tinha algum tipo de problema. Ele não quis vir até São Paulo, dá mais de 500 km, rodando com o carro. Então ele veio acompanhando, né, o guincho, conversou comigo aqui na oficina e agora chegou a vez do projeto dele. Nós vamos revisar toda essa parte e logo vou trazer notícias aí de como estão o andamento desse carro, tá bom? Ah, inclusive esse aqui já tem aquela função nova, a gente já pôs, que liga pela tela da FT. Você aperta o botãozinho, já liga. Tem um vídeo desse carro aqui também, vocês podem clicar no link, é um vídeo deu com ele no dinamômetro. Vira 7.000 RPM, é um vídeo que escapa a quarta marcha. Estou acelerando no dinamômetro, escapa a quarta marcha. Vou conversar com o dono do carro sobre a questão do câmbio, porque o câmbio tem inscrições aqui que dizem que ele já foi revisado. Então eu preciso ver se ele realmente já foi revisado, se está tudo certo, se foi uma fatalidade, né? Vai que eu não encaixei a quarta marcha direito, né? Ou se realmente esse câmbio aqui na estrada está escapando marcha, alguma coisa assim. Então nós vamos fazer a revisão geral e montar o motor de novo. Olhando aqui eu lembrei de mais coisa, ó. Tem vazamentinho de óleo aqui em cima, na tampa de válvula. Eu não sei de onde vem ainda. O motor tá fora, vou ter que descobrir. Já vou tirar a tampa. Acredito que eu vou ter que tirar aqui, ó, por causa do coletor, que eu vou ter que afastar o coletor para poder tirar a tampa de válvula. Esse carro é a mesma coisa a parte de bico, né? Toda vez que vai mexer aqui na parte de bico, ó, tem que desmontar metade do coletor. Esse coletor de admissão ele é bipartido. E aqui embaixo tem mangotes, ó, com a abraçadeira. Então, ó, tudo isso aqui, ó, é parte elétrica e hidráulica do motor. Que nem eu falei pra vocês, ó, tem muita coisa soldada, ó. O trambulador, ó, ele tem partes que foram soldadas, ó. Tem uma porca soldada aqui no fuso. E muita marca de vazamento de água, né, ó. Tudo rosa, tá vendo? Que é a marca do aditivo. Então, como eu disse, toda essa parte a gente vai revisar. Então é um vídeo que fica sendo um pouco... Eu acho um pouco chato de assistir, aí quando eu falo isso, o pessoal destrói nos comentários falando que é muito legal, que isso que é legal, é ver o dia a dia da oficina. Então é um dia a dia, tá aqui o quadro. Então nós vamos limpar ele, deixar tudo zero, fazer tudo limpinho, tudo direitinho e montar no carro de novo, tá? Então eu vou filmar aí algumas partes desse processo e vou passando aí pra vocês. Tem coisa que dá pra ver que já foi bem utilizada e modificada no carro, né? Toda vez que eu chego perto eu vou descobrindo, ó. Por exemplo, o intercooler aqui do carro, ó. Ele tá fixo, lá pela parte de cima. Aqui embaixo já teve um suporte, ó, que foi soldado e aí foi serrado. Aqui já teve outro suporte que foi serrado. A mesma coisa do lado de cá, ó. E o intercooler hoje é fixo só pela parte de cima, então ele fica mole, ó. Toda vez que o motor balança, ele acaba balançando junto. E o intercooler é feito para ser fixo na carroceria. E quem tem que fazer esse balanço é a pressurização. A pressurização que tem que ser flexível entre o bloco e o intercooler, tá? Vamos ver o que a gente consegue fazer. Tem bastante trabalho aqui. Falando ainda do escapamento, uma coisa que o pessoal costuma fazer errado é fazer essa flange de aço carbono, ó. Aí ela tá toda enferrujada, soldada no escape de inox. Então você acaba estragando o serviço. A mesma coisa, pôr uma porca de ferro no inox. E aqui o suporte soldado com solda de ferro. Tô baixando o carro aqui, que eu quero mostrar pra vocês a parte que saiu, como tá o chicote aqui, que eu vou arrumar toda, ó, das bombas. E a parte que saiu de chicote desse carro. Ó, aqui, que nem eu tava mostrando pra vocês, estão as polias originais, né? Elas não têm aqueles parafusos ressaltados, né? Então a gente teve que fazer aquelas adaptações. Quando a gente foi, tipo, testar o carro no dinamômetro, a bomba de combustível, uma delas morreu. Que ela era utilizada aqui, ó. Aí o dono do carro mandou uma nova pra gente, substituímos lá. Pra vocês verem também, a bomba de combustível, quando ela é feita para aeroquipe, ela tem rosca na entrada e na saída, ó.
A entrada e a saída dela tem rosca, que aí você já consegue rosquear nas conexões, tá? Uma outra questão legal disso é falar da peneirinha. Eu vou acender a luz aqui novamente, apesar que eu acho que tá dando pra ver, tá bem claro. Aqui na bomba tem o pré-filtro, olha lá. Esse pré-filtro já é na graduação certinha para não deixar entrar sujeira aí na bomba. Então todo combustível que vai para a bomba ele é filtrado ali, né? Como eu disse, é um pré-filtro, ele não é um filtro de partículas para bico, né? Ele filtra a sujeira para não haver nenhum estrago dentro da bomba, mas ele não é para filtrar o combustível que vai para os bicos. Aí o filtro comum de combustível do carro, que ele vai depois da bomba, tem essa função. Eu vou achar a caixa de fio aqui que saiu desse carro, só para vocês terem ideia da quantidade de fio que já saiu desse carro. Então, aqui no cantinho da oficina tem uma caixa que era só de duas caixas que eram só de peças desse carro, né? Então a tampinha aqui do motor, eu gostaria de colocar ela de volta, vou ver o que eu consigo fazer para colocá-la de volta. Tudo isso aqui de fio saiu do interior do carro, tá? Então tem fios misturados de diversas cores, tamanhos e tipos, fio de alto-falante, fio derretido, todo derretido. Um monte de terminal e um monte de cabo de som e de resto de alarme. Se não me engano saíram 3 alarmes desse carro. Vou mostrar aqui, ó. E olha como as emendas eram feitas, ó. Tá? A gente não trabalha com esse tipo de emenda. Nós só fazemos emendas com termorretrátil. Eu gosto, tem gente que fala que não gosta, mas eu acho mais prudente você fazer a emenda, você estanhar essa emenda, soldar, né? Pôr o termorretrátil por cima, aí você aquece e ele gruda. Na hora que ele gruda no fio, ele não deixa entrar umidade e não oxida aquela emenda, né? Fora que, por acaso, você mergulhou o carro na água, que nem eu faço muito carro 4x4 aqui, esses TR4, Suzuki Jimny, entre outros, que vão para off-road, então eu já deixo eles prontos para não ter problema de passar na água e não oxidar. Se eu fizer só a emenda e não soldar, com o tempo aquela umidade entra, começa a criar aqueles inabre, aquele pozinho branco esverdeado assim, e aí dá mau contato. Esse mau contato começa a dar pau no carro, e aí você nunca acha onde é o defeito. Aí acaba tendo assim, vou arrancar o chicote e instalar a injeção de novo. Eu já acho isso tipo um pouco agressivo, embora pode ser que, dependendo da solução, é a melhor. Quando você olha, tem muitos problemas. Tudo isso estava embaixo do painel do carro. Tem um monte de pecinhas, suporte solto, os manômetros antigos, porque agora mostra tudo na tela da injeção. O dono do carro já trouxe conexões novas para a gente fazer as linhas novas, né? A membrana da wastegate dele estava rasgada, nós já substituímos, né? Tem defletor de ar, espaçador de roda, jogo de bico novo que nós já trocamos para testar o carro. E todos esses chicotes, tudo isso aqui, ó, saiu de dentro do carro. Suporte que às vezes estava desnecessário, tá? O resto da wastegate dele que teve que ser substituída, porque não vende a parte, só a membrana. Tem muita coisa, tá vendo? Que saiu do carro. Olha pra vocês terem ideia da quantidade de chicotes, né? Chicote entre chicotes de injeção, de alarmes antigos, chicotes de alguma instalação que a gente nem sabe direito o que era. E agora nós vamos otimizar tudo isso, começar a montar o carro. Até agora foi desmontar, desmontar, desmontar. Testamos no dinamômetro para ver quais eram assim, os caminhos a seguir, né? Eu fiz log da injeção, analisei tudo e agora a gente vai começar a montagem dele, tá bom? Ficou um videolog meio grande, mas é isso aí. Acompanhem. Swing low, come on and take me home.